nossos irmãos e também evangelistas, líderes de departamento, nossa saudação. Receba um abraço da nossa Faculdade de Teologia aqui do IAP. Nesse momento, falar sobre como montar e treinar a equipe de evangelismo. Eu creio que esse é um momento oportuno para falar um pouquinho da experiência que eu tive, tanto em São Paulo como em Manaus. Quando começávamos a organizar a igreja, planejar como faríamos o evangelismo, começava tudo cerca de 7 meses antes do projeto em si. Primeiramente, dedicava eu, pastor, a um momento de oração com a minha liderança. Depois, começávamos a pensar nos nomes das pessoas que fariam parte da liderança das equipes. E eu pensava sempre em 3 características importantes de cada líder de grupo. Primeiro, uma pessoa espiritual. Segundo, uma pessoa fiel a Deus. E terceiro, uma pessoa comprometida com Deus e com a igreja. Então, quando nós começamos esses momentos de oração em grupos, particular e assim por diante, os nomes começavam a vir desses homens e mulheres que nos ajudarão no evangelismo. Logo em seguida, então, chamávamos essas pessoas e pedíamos que elas escolhessem a sua equipe com afinidade, tanto por amizade ou como com afinidade com aquelas áreas que elas gostam de trabalhar. Isso facilita o trabalho. Depois de termos, então, organizado as equipes, então vinha agora o momento de treinar a equipe. Aquilo que está acontecendo agora, por exemplo, nesses vídeos, palestras e assim por diante, são pequenos treinamentos, e assim também se realizavam naqueles dias, onde nós pedimos para pessoas com uma certa experiência, às vezes um departamental, um irmão da igreja, talvez um comportor, um líder de igreja há mais tempo que teve sucesso no seu projeto de evangelismo, que ajudasse também no treinamento. Nesse caso, marcava-se uma tarde, um dia, para fazer toda essa a capacitação, tanto visando a forma teórica, né, mas principalmente colocando a teoria agora em prática. E aí passávamos agora o cronograma, quando que seria desenvolvido todas as etapas, né, com plantio, como é que seria esse plantio, se seria distribuição de livros, na secretaria da igreja se levantariam os dados das pessoas que eram ex-adventistas, amigos interessados, pessoas que participam do coral, do Clube dos Trovadores, dos aventureiros, bem, interessados das mais variadas espécies, tipos, eram agora catalogados para nós manifestarmos um desejo sincero de que elas conhecessem a mensagem da salvação. Bom, após o treinamento, após o conhecer, então vinha agora o momento de nós realizarmos o trabalho. Não é meu papel falar sobre isso, mas eu gostaria de me deter sobre os principais grupos e pessoas que fazem parte da equipe evangelística. Gostaria de falar, primeiramente, do coordenador geral. É aquela pessoa que estará responsável por todo o trabalho. Tem que ser uma mente assim perspicaz, uma pessoa que vai observando todos os detalhes, uma pessoa que está por dentro de tudo que ocorre, o fato, aquilo que deixou de se fazer, né? Uma pessoa que tem uma visão geral de todo o programa, porque ele é o responsável pela organização do programa e todas as fases do programa, certo? Então, além de termos o evangelista, seja ele um membro da igreja, seja um pastor, um departamental, não importa. Quem for o evangelista, o coordenador geral, ele precisa existir. E ele tem que estar ciente de tudo o que acontece no programa. Depois, é necessário ter um assistente do pregador. Aquela pessoa que vai estar acompanhando, dando suporte, às vezes aquele que manda a mensagem através do celular, do papel, aquele que sabe quantas visitas tem, aquela pessoa que conhece toda
a estrutura do programa e que poderá estar ali vendo o que está o pregador está precisando, o que ele está naquele momento necessitando, às vezes um copo d'água, às vezes uma informação, às vezes uma Bíblia, às vezes alguma coisa assim que aconteceu e ele está ali para dar esse suporte para o pregador. Também nós precisamos do diretor de palco, é aquela pessoa que faz um pente fino em tudo o que está acontecendo no palco, certo? Tomadas, luz, ornamentação, o púlpito, se tudo está no seu devido lugar, se os microfones estão funcionando, se o retorno do som está funcionando, bom, tudo precisa estar ali perfeito, ou quase perfeito, né? Que às vezes não depende só do responsável do palco, mas em si todo o conjunto, e às vezes falta alguma coisa que está além daquilo que nós podemos ter para aquele momento. Não importa. O mais perfeito possível é o resultado satisfatório que se verá no final do programa. Tá? Outra questão, outra pessoa, ou as duas outras pessoas que precisam ter dentro são os responsáveis pelas Bíblias e também os responsáveis pela lição, ou o responsável, né, pelo grupo das Bíblias e o responsável pelo grupo das lições. Por que é importante essas pessoas? Olhe, tenta imaginar a pessoa entrando na igreja, ou no auditório, ou em qualquer outro lugar onde vai ser feito o evangelismo. Quando ela passa ali pela recepção, estes dois grupos de pessoas serão responsáveis para entregar nas mãos o material de estudo, tanto a Bíblia como a lição. Às vezes pode ser a mesma pessoa organizando ali tanto a Bíblia como a lição, mas devemos lembrar que nesse momento, seja uma pessoa só pela Bíblia ou só para a lição, alguns cuidados são importantes, certo? Entregar com um sorriso nos lábios, né, a Bíblia, falar gentilmente que no final esta Bíblia será devolvida. Quando a pessoa for entregar a lição, explicar qual é a lição que a pessoa está, certo? E que deve entregar depois respondida, ou quando será entregue outra vez respondida essa questionário, pode ser no dia seguinte, pode ser através da visita de alguém que vai lá recolher esse estudo respondido. Bom, não importa, certo? Mas esses detalhes, eles são importantes para o bom atendimento. Outra pessoa responsável, líder da oração. E nós queremos aqui mencionar que esta pessoa coordena o grupo de oração. Geralmente, umas 4, 5 igrejas pequenas, pessoas por noite. Outras vezes, em igrejas maiores, você pode colocar até 10, 12, 15 pessoas orando. E, geralmente, você faz duplas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, a não ser que seja um casal. Aí não tem dificuldade. Haverá um lugar destinado para essas pessoas fazerem oração. E ali, então, elas clamam a Deus pelas pessoas que estarão para as pessoas que estarão vindo ouvir a mensagem de Deus naquela noite. Então, ali, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, haverá uma dupla ou uma pessoa, dependendo do tamanho da igreja, para orar, para interceder, para clamar. Ali, às vezes, um texto bíblico está sendo lido, uma mensagem dos salmos, de clamor, de súplicas, né, em favor daquelas pessoas que estarão ali recebendo a mensagem. O outro grupo importante e o líder é o líder das colunas de oração. São aquelas pessoas que serão responsáveis por permanecer em oração. Às vezes, numa igreja pequena, talvez aí umas 30, 40, 50 pessoas, dependendo do tamanho da igreja, às vezes uma igreja com 800, podemos ter umas 100 pessoas como sendo colunas de oração. Enquanto o pregador está ali trazendo a mensagem de Deus, essas pessoas estão orando pelo pregador, pelas pessoas que estão ali ouvindo a mensagem. Então, essas pessoas são muito importantes, porque em todo evangelismo acontecem coisas incríveis, coisas que a gente fica até dizendo, mas como está acontecendo isso? Problemas, né, dificuldades, mas também milagres, algo assim que a gente não tem explicação, vidas transformadas, algo que realmente extrapola aquilo que é normal do dia a dia da vida humana, certo? Bom, nós temos então o responsável
pelo grupo de oração que se faz numa sala, e temos também o responsável pelas colunas de oração. Bom, nós também precisamos ter uma pessoa responsável pelo som. Então, essa pessoa, som, vídeo, multimídia, não importa. Pode ser uma pessoa só, se a igreja for pequena. Se a igreja for maior, então um grupo maior, e pode-se até dividir, um só com a parte de multimídia e outra só com a parte de som. O que temos que lembrar sempre é que as pessoas responsáveis, elas precisam ser responsáveis. A questão de pontualidade, precisa ter mais pessoas ali, porque às vezes a necessidade exige que tenha 2 ou 3 pessoas ali para dar o apoio. Uma coisa importante é prestar atenção no que está acontecendo. Às vezes a pessoa se desliga e justamente naquele momento não poderia estar viajando por aí com a sua mente, precisa estar ali concentrado, porque é um momento muito importante. Às vezes um apelo, às vezes é um slide que a mensagem está sendo desenvolvida e o slide dá um problema, não passa a imagem, então tudo isso tem que estar atento. É bom ter mais que um computador, às vezes 2 ou 3 computadores, mais que um videoprojetor, certo? Um data show, às vezes 2 até 3, porque eu já vi acontecer de tudo nesse tempo que eu fiz evangelismo. E nós estamos lutando contra as forças do mal e há um ódio do inimigo e procura atrapalhar. Mas a mensagem de Deus vai com poder, principalmente quando nós somos organizados e somos precavidos. O Senhor nos abençoa muito nesse aspecto, tá? A questão também de testar as vozes, a voz do pregador, as vozes dos músicos, é muito importante para não doer os ouvidos de quem está ouvindo. Uma coisa que devemos lembrar é os microfones estarem todos funcionando. Se o cabo é ruim, se a bateria é fraca, é comprar baterias novas, cabo novo, porque a comunicação é o mais importante agora. E essa comunicação não pode ter ruído para que a mensagem chegue ao coração das pessoas. Também é preciso escolher uma pessoa para o grupo de louvor a Deus. E essa pessoa poderá também ficar responsável pela mensagem musical e também a mensagem de apelo. No que é responsável? Por escalar, né? Quem vai ser a pessoa que vai fazer o apelo. Bom, não é o tema que eu vou falar. Isso será uma outra palestra. O que eu quero me referir é que esta pessoa que faz parte do grupo do louvor, o líder, escolhe as pessoas ou as pessoas o escolheram, né, conforme foi aí o propósito, e aí elas precisam treinar, elas precisam preparar músicas que sejam fáceis de cantar, músicas evangelísticas. Lembre-se que, às vezes, aquilo que nós gostamos de cantar ainda não é o adequado, talvez, ou apropriado para as pessoas que estão vindo à igreja. Então tem que ser músicas que tenham uma letra fácil, uma letra que memorize as verdades, certo? Então é bom ensaiar antes, passar as vozes, né? Vir um pouquinho mais cedo, marcar um outro horário para ensaiar, e nada de assim, de procurarmos exibições. Tudo deve ser com naturalidade, com humildade, buscando principalmente a glória de Deus e a salvação dos perdidos. Quando nós fizermos nesse espírito, certamente o Senhor multiplicará todos os nossos esforços. Inclusive, se nós não cantamos bem naquela noite, os anjos estarão cantando conosco. Mas estar disposto ali a aprender as músicas novas, esse grupo precisa estar unido, bem unido, certo? Porque a gente tem que ter uma harmonia, não só entre as vozes, mas uma harmonia de pensamento e de espírito. Outro grupo que é importante é o grupo da recepção. Bom, eu digo que a recepção é fundamental. Eu já vi nos meus evangelismos, quando eu fiz em São Paulo ou então no Amazonas, pessoas depois contarem um testemunho dizendo: eu me tornei adventista por causa da recepção. Naquela noite de evangelismo, as pessoas estavam ali recepcionando com um sorriso, com um abraço, perguntaram quem eu era, de onde eu vinha. Quando eu saí, novamente se interessaram por mim, mostraram preocupação com a minha vida, com meus assuntos da minha vida, a minha família, meus filhos e assim por diante. E isso me cativou e eu permaneci na igreja. Eu creio que todos os grupos são importantes, mas o grupo da recepção tem que merecer um destaque especial. Pessoas que vão fazer parte têm que ser pessoas realmente
atenciosas, que estão dispostas a ouvir, pessoas hospitaleiras, têm o dom de receber pessoas, certo? O dom do Espírito. Bom, também deve ter ali anotado o nome das pessoas, o número, e se a pessoa não quiser passar informações, respeite a pessoa. Nosso objetivo é que a pessoa se sinta bem em nosso meio, que ela se sinta à vontade em casa, mas pegue as informações. Essas informações são muito importantes para o acompanhamento depois, porque quando o grupo de visitação estiver ali acompanhando, certo? Indo nas casas e tudo mais, você sabe o nome e também o telefone, a rua onde que a pessoa mora. É muito importante ter o grupo de visitação. Ao nós falarmos sobre o grupo de visitação, esse grupo é aquele que estará agora fazendo o acompanhamento durante o dia, ou no sábado, no domingo, no feriado ali que ocorreu o evangelismo, porque este grupo é aquele que vai atrás das pessoas que estão estudando a Bíblia, certo? Que fazem o acompanhamento de responder perguntas, de levar o estudo bíblico, de recolher e assim por diante. Então, é muito importante ter esse grupo, o grupo da visitação. Bom seria que toda a igreja fizesse parte desse grupo da visitação. Isso faz com que o trabalho seja mais rápido, mais eficaz e também mais satisfatório, certo? Outro grupo que nós devemos lembrar é os nossos irmãos anciãos. Eles devem estar ali participando. Muitas vezes, eles estarão envolvidos como líderes ou parte de algum grupo, é verdade. Mas o corpo de anciãos, ele é fundamental para que o programa dê certo. Se não tiver o apoio deles, não tiver o envolvimento deles, e principalmente a experiência e os dons que Deus deu, o projeto evangelístico não terá os mesmos resultados. Então, querido irmão ancião, por favor, quando a igreja, o pastor, né, os irmãos disserem precisamos fazer um evangelismo aqui, o evangelismo move a igreja, o evangelismo faz com que haja espírito, né, um fôlego novo de vida na igreja, o irmão esteja ali apoiando, dando força, suporte, ou à frente, ou então envolvido em um dos grupos. Também os departamentos da igreja. É verdade que alguns departamentos já estarão envolvidos de maneira direta, né? Como comunicação, mídia, som, música e assim por diante. Porque às vezes não precisa escolher outro líder para fazer a formação do grupo. Pode se aproveitar, mas em algumas situações, como por exemplo, alguns departamentos não estarão envolvidos diretamente. Ministério da Mulher, talvez, né? A não ser que o evangelismo seja do Ministério da Mulher, mas ela pode estar envolvida ali, o Ministério da Mulher, dentro dos grupos e participando. Não quero dizer que as mulheres estarão de fora, não, pelo contrário, estarão envolvidas, só que talvez não diretamente, certo? Outros departamentos que podem estar ali, os jovens, às vezes não estão em si eles à frente do evangelismo, mas estejam lá o departamento de jovens com a sua equipe de jovens inserido nos grupos. Bom, nós também temos os bravadores aventureiros que podem vir com roupas, aquelas roupas bonitas de gala. E estas roupas podem vir em ocasiões especiais, na abertura, às vezes para recepcionar as pessoas, para o batismo, podem estar ali com aquela roupa bonita, fazendo a guarda de honra, né? Uma coisa fantástica. Os bravadores aventureiros também podem estar presentes como meio de divulgação do clube para as pessoas que têm filhos. Elas olham ali e dizem, nossa, existe aqui um programa para juvenis, para crianças participar, e por que meu filho não pode fazer parte? E você diz, pode sim, venha, meu irmão, venha com a sua família toda para a Igreja Adventista, que você vai ver que bênção que é. Também temos outra equipe que não pode faltar, os responsáveis pelo batismo. São aquelas pessoas que estarão ali vendo as fichas batismais, também acompanhando as pessoas que tomaram decisão, os interessados que decidiram por Cristo, a questão do roupão, a parte da água, né,
dentro do tanque. Eu sei que no Mato Grosso não faz frio, então não precisa aquecer a água como aqui no sul, mas é importante que tenha água dentro do tanque, porque algumas vezes falta água para o batismo. E está tudo preparado, a festa está preparada e não tem água. Então, e como Mato Grosso é uma terra de muita água, e vamos colocar água também dentro dos tanques batismais, certo? Então, todos os detalhes do batismo, do antes, depois, do candidato, né, o preparo e assim por diante, tudo isso, essa equipe é responsável por ver. Bom, nós temos ainda um grupo às vezes podemos dizer que não seja um grande grupo, mas pelo menos umas 2, 3 pessoas precisam ter no evangelismo, que é o plantão médico, formado às vezes por um médico, uma enfermeira ou 2 enfermeiras, certo? Às vezes nós não imaginamos a emergência que virá e é preciso então ter ali alguém sabendo a fazer os primeiros socorros, uma necessidade que houve em relação à saúde de algum interessado, de membro da igreja e assim por diante, tá? Os cuidados que precisam ter após o acidente, né? Tudo que precisa ser feito. Então é importante ter esse grupo. Bom, nós temos também o responsável pela segurança, o que está acontecendo na igreja, aquela pessoa que observa quem são os interessados, algumas vezes até alguns podem ser estranhos. Nós devemos tratá-los com todo respeito, com todo cuidado, né? Estar alerta, também cuidado dos carros que estão fora. Isso é muito importante. As pessoas que vêm à igreja, elas gostam de estar num lugar seguro, num lugar que lhes traga conforto, um lugar que realmente venha fazer com que eles esqueçam as suas atividades rotineiras. Então, ter esse grupo que está ali cuidando da segurança é muito bom. E também o responsável pela propaganda. É fundamental, certo? Quando eu vou fazer o evangelismo daqui 6 meses, como eu disse no começo, eu começo 1 mês antes orando e logo que todo o processo vai ocorrendo, a divisão de grupos, a questão de treinamento, as 40 manhãs, né, de oração, pedindo a Deus para que trabalhe no coração das pessoas, vigílias, tudo mais, tudo isso é importante. Mas também precisamos lembrar que o evangelismo é uma proclamação, certo? Uma proclamação para o tempo do fim. Isso quer dizer o seguinte, que nós precisamos usar de todos os meios para divulgar aquilo que será feito. Através de propaganda, se tem possibilidade na rádio, na televisão, através da internet, de panfletos, livros, através de boca a boca, através de convites. Olha, todas as formas que você puder usar, use, porque quanto mais as pessoas ficarem sabendo que vai ocorrer um evangelismo, mais fácil será a ação do Espírito Santo. Nós estaremos orando pelas pessoas, nós estaremos nos envolvendo, nos preparando para trabalhar com as pessoas. O Espírito Santo está ali, ele está vendo que nós estamos conectados com Deus, que nós estamos no mesmo Espírito dos céus, na salvação dos perdidos. E quando nós, então, falamos o que vai acontecer, divulgamos, mostramos a nossa cara, sabe o que acontece? As pessoas são despertadas. Às vezes daquela letargia espiritual, daquela indiferença, daquela situação que as pessoas não mostravam nenhuma importância pelo assunto. E de repente há um despertar. Por quê? Porque nós estamos fazendo a nossa parte, unido com Deus, e estamos mostrando que haverá algo diferente da Igreja Adventista, que será uma semana, ou 15 dias, ou 1 mês de evangelismo público. Algumas orientações aqui, breves, para ajudar a igreja. Espero que vocês possam colocá-las em prática e terem grandes resultados, porque tudo que nós empreendemos para Deus, por mais humilde que seja, com a sua bênção, se torna, como disse Jesus, numa sementinha pequena, numa grande árvore. E ali podemos ver o cuidado, a providência de Deus, porque Deus, quando Ele coloca a sua mão, nada pode o homem e nem as forças do mal impedir, porque nós sabemos que Jesus Cristo é vitorioso, e vitoriosos também serão aqueles que se dispõem a fazer o trabalho para Deus.